Bem-vindo ao módulo 21 do nosso curso de evolução. Esse módulo vai ser sobre a seleção natural. Até agora, no nosso curso, nós vimos coisas que aconteciam de maneira mais ou menos aleatória, como a deriva gênica, a mutação, a migração. Tudo isso provocava mudanças nas frequências gênicas e, portanto, eram forças evolutivas. Só que nenhuma dessas forças teria levado à evolução da vida e a toda a diversidade do planeta. Quando os criacionistas falam que seria impossível a vida ter evoluído ao acaso, eles têm razão. Não teria como aparecer um órgão tão sofisticado quanto o olho se fosse só por mutação, deriva e migração. Só que eles se enganam a pensar que apenas o acaso é uma força evolutiva. Existe uma outra força, uma força que seleciona aquilo que é mais adaptado, uma força que leva à diversificação. Essa força chama-se seleção natural. De fato, não teria como uma estrutura tão complexa como um olho, que depende não só de sensibilidade à luz, mas também de proteínas que vão ligar essa sensibilidade ao sistema nervoso, o sistema de focagem com lentes, tudo isso ter aparecido só por deriva gênica e mutação. Mas quando você olha a escala animal, você observa que existem organismos em que têm olhos muito simples, como as planárias, por exemplo, que são só alguns fotorreceptores, algumas proteínas de pigmentos e ligado direto a um sistema de gânglios. Você consegue encontrar diferentes níveis de complexidade para a recepção de luz. E que não é uma linha reta que vai da planária até o homem, nada disso. Você tem vários caminhos que foram seguidos pelas opsinas, que são essas proteínas que permitem a recepção de luz, ao longo da evolução. E você tem várias soluções diferentes que surgiram para a recepção de luz, com diferentes tipos de adaptação para as suas situações. Então, uma planária, com aquelas células fotossensíveis que ela tem, ela está muito bem adaptada ao meio ambiente dela. Um gato com um olho super adaptado, mesmo a condições de pouca luz, é uma outra solução evolutiva para a percepção de luz. O polvo, com aquele olho que não tem falha nenhuma, ao contrário do nosso olho que tem um ponto cego, o olho do polvo não tem ponto cego, porque ele foi resultado de um outro caminho evolutivo. Então, vários caminhos evolutivos levaram ao olho. Vários caminhos evolutivos levaram à percepção da luz. Hoje em dia, com o advento da genômica, a gente pode procurar nos vários animais como que evoluiu a opsina. E a gente vê que essa proteína está presente já lá nas medusas, que têm pequenos olhos. Então as medusas já têm percepção de luz. E conforme vai acontecendo a evolução dos genomas, você vai encontrando duplicações ao aparecimento da rodopsina, vários mecanismos de aperfeiçoamento que foram seguidos por cada linhagem evolutiva de maneira independente. A seleção natural explica a evolução dos olhos, mas ela mesma é cega, assim como ela é amoral e inevitável, lembra? Bom, tudo isso que eu estou falando é para introduzir para vocês o motivo da aula, que é a seleção natural. A seleção natural é uma força tão importante que ela é mais ou menos sinônimo de evolução. Por isso que quando surgiu o conceito de evolução, ele surgiu primeiro com o conceito de seleção natural. Se vocês pegam o livro Origem das Espécies, do Darwin, não tem a palavra evolução. A palavra evolução só vai aparecer no livro do Darwin na 6ª edição. Ou seja, seleção natural, de certa forma, precede o conceito atual de evolução. Os objetivos desse módulo, portanto, são conceituar e discutir o que é seleção natural, e estimar e interpretar o valor adaptativo. Então vou começar lendo para vocês um texto. Os animais estão envolvidos numa luta pela existência e pelos recursos. Lutam para evitar serem comidos e se reproduzirem. Os fatores ambientais influenciam os organismos, fazendo com que desenvolvam novas características para assegurar a sobrevivência, transformando-os assim em novas espécies. Os animais que sobrevivem para se reproduzir podem transmitir suas características exitosas a seus descendentes. Essa frase
não é do Darwin. Ela é do filósofo árabe Al-Jarris, que escreveu isso no Livro dos Animais 700 anos antes do Darwin. Então vocês veem que essa ideia de evolução, ela ficava pipocando na cabeça das pessoas de vez em quando. Mas foi necessário a seleção natural para conseguir dar uma explicação mecânica para a evolução. Olha essa outra frase. Por causa da luta pela vida, variações, mesmo que pequenas e de qualquer origem, se forem de alguma forma vantajosas para os indivíduos de uma espécie em suas relações infinitamente complexas com outros seres vivos e ao meio ambiente, tenderão à preservação desses indivíduos e, em geral, serão herdados por sua prole. Essa prole também terá uma chance maior de sobrevivência, pois, dos vários indivíduos que nascem, somente uma parte sobrevive. Chamei esse princípio pelo qual qualquer pequena variação, se útil, será preservada pelo termo seleção natural. Essa é a primeira vez na história em que a expressão seleção natural é falada. Isso está no livro A Origem das Espécies, do Darwin. A lógica do processo de seleção natural é tão cristalina que quando Darwin descreveu ela, várias outras pessoas falaram assim, puxa vida, como que eu não pensei nisso antes? O próprio Thomas Huxley falou, como eu fui idiota de não ter pensado nisso eu mesmo. Bom, voltando ao desenho inteligente, vou mostrar para vocês agora uma evolução verdadeiramente por desenho inteligente. Aqui está. O repolho de Bruxelas, a couve, todos eles são a mesma espécie da mostarda selvagem. Isso aí foi uma evolução inteligente feita com um desenhista inteligente que era o ser humano. O ser humano, através de seleção artificial, foi selecionando vários tipos de planta a partir da mostarda selvagem e chegou a todos esses outros tipos. Quer um outro exemplo de desenho inteligente? Está aqui, a evolução do gato doméstico. Olha só quantos tipos de gato que existem. Todos eles foram resultado do desenho inteligente de seres humanos selecionando um gato mais peludo, mais malhado, menos malhado, maior, menor. Tudo isso aí foi desenho inteligente pela mão humana. Agora olha essa outra árvore. Essa não é resultado de desenho inteligente. Ela é resultado da seleção natural ao longo de milhões de anos. Isso aqui é a filogenia dos felídeos, mostrando que está lá o gato selvagem do qual os seres humanos fizeram, por desenho inteligente, várias variedades. Por que eu estou falando sobre isso? Primeiro, para contrastar desenho inteligente com evolução. E segundo, porque foi o próprio Darwin que se inspirou na seleção artificial, especialmente dos pombos, para fazer sua teoria. Ele viu que os criadores de pombo, o pai dele era um criador de pombo, ele viu que os criadores de pombos conseguiam chegar numa diversidade enorme de tipos de pombos, simplesmente escolhendo que organismos eles iam cruzar. Os criadores de pombo tinham um critério para selecionar os pombos. Eles queriam um pombo com pescoço maior, um pombo que voasse mais rápido, era um critério de seleção. Então o conceito de seleção já existia. Só que o pessoal chamava de seleção. Não chamava de seleção artificial como a gente chama hoje em dia. A gente só chama de seleção artificial porque agora existe a seleção natural. Em relação a essas raças que ele observa na natureza, o Darwin falou: não podemos supor com efeito que todas essas raças tenham sido simultaneamente produzidas com toda a perfeição e toda a utilidade que tem hoje. Sabemos mesmo, em alguns casos, que não tem sido assim. O poder da seleção, de acumulação que possui o homem, é a chave desse problema. A natureza fornece as variações sucessivas. O homem as acumula em certas direções que lhe são úteis. Ele estava falando dos pombos. O pulo do gato do Wallace e do Darwin foi encontrar uma outra coisa que não fosse a mão humana para explicar a evolução. Eles encontraram um processo mecânico, simples e inevitável, que fazia toda a evolução.
Ao invés dos humanos escolherem indivíduos mais atraentes de acordo com algum critério que os humanos tinham na seleção, agora é a sobrevivência diferencial que opera como processo seletivo. Essa sobrevivência diferencial é o que nós chamamos de valor adaptativo, que é representado pela letra W. Ou seja, o conceito de evolução é simples e intuitivo. Agora vamos ver como ela funciona usando um modelo bem simples, o crescimento bacteriano. Mas antes de falar do crescimento bacteriano, vamos falar do principal fator que permitiu o desenvolvimento da teoria do Darwin e do Wallace. Vamos falar de dinheiro e de dívidas. Digamos que você pegasse R$50 emprestados a juros de 5% ao mês. Você ia falar assim, 5% não é nada, porque 5% de R$50 é só R$2,50. De fato, ao fim de um mês, vamos fazer isso matematicamente? O valor N que eu devo no tempo T mais 1 é o valor que eu devia no tempo T multiplicado por 1 mais a taxa de juros. Então a taxa de juros é 5%, então vai ser 1 mais 0,05. N em um mês vai ser R$50 multiplicado por 1,05, que dá R$52,50. E se forem vários meses? Bom, aí é só pegar o fator de multiplicação e elevar a t, em que t é o tempo, nesse caso meses. Imagina que você tivesse esquecido da dívida e fosse pagar 50 meses depois. Você lembra? Eu estou devendo, vai pagar 50 meses depois. Quanto que você ia pagar? Vai ser R$50 no tempo zero, multiplicado por 1,05 elevado a 50. Isso dá R$ 573,37. Olha só, aquela dívidazinha de 50 centavos virou mais de 500 depois de 50 meses. Esse tipo de comportamento em que a dívida vai aumentando exponencialmente chama-se crescimento exponencial. Esse R, que é a taxa de crescimento, vocês já devem estar bastante acostumados a ouvir falar nele. Quando vocês veem essas curvas do crescimento do coronavírus, da pandemia, sempre tem o R. 1, alguma coisa é o R. E o sonho é que o R fique menor do que 1. Então esse R aí é o R do crescimento exponencial intrínseco. Seja da dívida, seja de vírus, seja de bactérias, como a gente vai ver agora. O R ele tem um poder enorme. Se você tiver um R um pouquinho grande, tipo 1.2, 1.3, ou seja, 20, 30%, você tem uma explosão, como aconteceu com a pandemia do Covid. Vamos ver então o crescimento de bactérias em quemostatos. O que é um quemostato? É um sistema em que está o tempo todo entrando novo meio de cultura e saindo cultura antiga. O sistema de quemostato, do ponto de vista da bactéria, é como se ela estivesse num mundo infinito, em que ela nunca tem limite para o crescimento dela. Então, como vai ser o crescimento da bactéria? O número de bactérias no tempo T vai ser o número de bactérias no tempo zero multiplicado por 1 mais a taxa de crescimento elevada a T. Aqui eu tenho o crescimento de bactérias quando a taxa de crescimento intrínseco é 5%, igualzinho o que acontecia com a dívida. Já aqui é com 7%, e vocês veem a diferença enorme que tem onde você chega quando é 5 e onde você chega quando é 7, em termos de número de células, depois de 50 gerações. Tá, isso aí tudo para uma linhagem. Vamos imaginar agora, porque seleção natural é sempre relativa, vamos comparar agora duas linhagens. A linhagem A, com taxa de crescimento intrínseco A, e a linhagem B, com taxa de crescimento intrínseco B. Como seleção natural é uma relação, a representação matemática de uma relação é a divisão. Então, para eu ver a relação entre os crescimentos da linhagem A e da linhagem B, eu faço uma divisão das duas, a relação. Para fazer divisão, eu primeiro isolo os vários fatores, e o mais importante é a relação entre 1 mais A dividido por 1 mais B. A relação entre 1 mais A elevado a T dividido com 1 mais B elevado a T é o valor adaptativo de A em relação a B. Ao invés de A e B, eu posso falar em P e Q, porque é sempre distribuição binomial, a gente adora falar em P e Q. Então eu só transformo A e B em P e Q. Ou seja, a relação das frequências dos dois haplótipos depois do tempo T vai depender do valor adaptativo de A em relação a B. Mas como que a gente calcula esse W? Primeira coisa, como tem um T lá como potência, justamente no W, que é o que eu queria calcular, eu tenho que tirar dali.
Então eu faço isso usando o logaritmo. Eu faço o logaritmo dessa equação, fica logaritmo de frequência de A final dividido por frequência de B final é igual a T vezes logaritmo de W mais logaritmo de P inicial dividido por Q inicial. Agora eu posso fazer uma aritméticazinha trocando T log de W de lado, porque é o que eu quero chegar no W, né? E agora eu tiro o T, passando por outro lado, ele passa por outro lado dividindo. Então agora eu já tenho uma maneira de calcular log de W. Vamos voltar então ao nosso problema com as bactérias. Vamos imaginar que as duas linhagens A e B estão crescendo num quemostato em que a fonte de carbono disponível é o gluconato. Eu ponho as duas para crescer, eu procuro começar mais ou menos com 50% de cada uma, coloco no frasco com gluconato e depois de 35 gerações eu volto lá e vejo qual é a proporção de A e B. Então, a pergunta que eu quero responder é: qual é o valor adaptativo da linhagem A em relação à linhagem B em meio com gluconato? Fiz o experimento. Depois de 35 gerações, eu tenho esses valores. Então, eu tenho o valor inicial, que era para ser 50%, mas você não consegue botar exatamente, então deu valor um pouquinho diferente. E o valor final. Isso é a frequência de A. A frequência de B é 1 menos isso. Então, eu não preciso colocar aqui. Então, vamos lá. Qual é a frequência de P, que é a frequência de A? É 0,898. E a de Q? É 1 menos isso, 0,102. Qual é a frequência de A no fim do experimento? É 0,455. E a frequência de Q, que é B, né? É 0,545. E o tempo? 35. Então agora eu tenho todos os fatores para colocar na minha fórmula. Eu coloco na fórmula, vou desenvolvendo os cálculos, chego à conclusão que log de W é 0,029 e W então vai ser 10 elevado a 0,029 para tirar o log, que dá 1,069. Mas o que é esse W mesmo? Essa é uma boa pergunta. Muitas vezes a gente tem a resposta, mas a gente não sabe direito qual é a pergunta. Qual é a pergunta aqui? Eu queria saber qual era o valor adaptativo de A em relação a B no meio com gluconato, lembra? Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que o haplótipo A é melhor que o haplótipo B em 6,9%, certo? Errado. Lembra que a gente falou no curso de evolução? Não existe melhor em evolução. A evolução é amoral, não tem melhor. Ah, tá certo, Solé. O certo é dizer que A tem uma vantagem seletiva de 6,9% em relação a B, tá certo? Não, tá errado. Por que está errado dessa vez? Porque eu não posso falar em seleção natural sem falar no contexto. Qual é o contexto atual do crescimento dessas bactérias? É o meio com gluconato. Ah, então a resposta é: o haplótipo A tem vantagem seletiva de 6,9% sobre o haplótipo B quando crescendo em meio com gluconato, tá certo? Agora tá certo. Resumindo então, seleção natural é a força criativa da evolução. Você poderia me dizer, mas Solé, a mutação é que gera a variabilidade. Tem razão. É a mutação que gera a variabilidade. Mas é como se fosse assim, eu inventei uma nova letra para o meu alfabeto. Tá lá a letra. Mas isso só vai fazer sentido quando eu fizer as palavras, fizer as frases. E quem faz isso, quem seleciona as letras que vão aparecer nas palavras, é a seleção natural. Então é ela realmente a força criativa na evolução. A seleção natural, ela sempre é relativa, é sempre comparando coisas. Aqui nós comparamos as linhagens A e B da bactéria, mas eu poderia estar comparando tipos de pescoço de girafa ou vários genótipos. Sempre tem que ter uma comparação. A outra coisa, a seleção natural, ela depende do contexto. Eu não posso falar em seleção natural de um genótipo em relação ao outro sem dizer qual é o contexto, qual é o meio ambiente. E o meio ambiente inclui, obviamente, os outros genótipos também. Então é um processo bastante dialético, a seleção natural. O símbolo do valor adaptativo é W. Existe um outro símbolo que é S, que é o coeficiente de seleção.
S é igual a 1 menos W. Então você pode pensar em seleção natural como aquilo que está mais adaptado, que é o W, ou aquilo que é menos selecionado, que é o S. É um pouco tipo meio copo meio cheio, copo meio vazio, mas S é igual a 1 menos W, então tendo um você tem o outro. Vocês aprenderam como calcular o W comparando duas linhagens bacterianas. Mas como que a gente faz quando são indivíduos diploides, como as plantas e animais? A gente vai colocar um valor adaptativo para cada genótipo? É isso? É isso que a gente vai descobrir no próximo módulo. Até lá!